Gente, vamos começar aqui, tá? Hoje mais um capítulo não, o mesmo capítulo, né, mais um tópico aí sobre foco. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre foco múltiplo. E a gente vai entender um pouquinho do que se trata, tá? Olha só, com a compreensão do que é e de como funciona o foco múltiplo, você entenderá não apenas como o sucesso e o fracasso ocorrem, mas também como a depressão e a felicidade plena acontecem no ser humano. E então poderá fazer uso de um poder interno tão grande que é difícil mensurar. Olha só que interessante o estudo de hoje. Olha só que interessante, tá? Tá certo, Elisiane. Fica aí, ligadinha. Fica aí. Enquanto a internet não cai, fica aí ligada. Em meus estudos e minhas experiências, tabulei 3 tipos de foco. O primeiro é o foco que todos já conhecem. Manter a atenção em metas e objetivos que de antemão foram estabelecidos. Esse foco chamamos de foco visionário. É ter uma visão de futuro clara e verdadeiramente visual, a ponto de fechar os olhos e com bastante facilidade ver o seu destino pretendido e suas metas. Percebi, porém, ao longo dos anos, que muitas pessoas, mesmo sabendo aonde queriam chegar e o que queriam realizar, não conquistavam suas metas ou demoravam anos e anos para fazê-las acontecer. A pergunta que eu me fazia era: por que essas pessoas não conseguem realizar suas metas e se elas continuam sabendo exatamente o que querem sem perder a perspectiva do seu alvo? A resposta era que elas não possuíam a força da incandescência. Elas não conseguiam produzir energia suficiente para mobilizar a si mesmas, muito menos para alterar os acontecimentos quânticos ao seu redor. A essa capacidade de produzir energia suficiente, através do comportamento, do pensamento e do sentimento direcionados, chamo de foco comportamental. Foco comportamental. Em outras palavras, foco comportamental é a capacidade de colocar atenção racional, concentrada e forte energia emocional em seu objetivo e sua meta. No foco visionário, é colocada a intenção. Já no foco comportamental, é colocada a atenção intelectual e emocional. Olha só que interessante. No foco visionário, é colocada a intenção. Já no comportamental, é colocada a atenção intelectual e emocional. É por meio do foco comportamental que alcançamos as mudanças e as conquistas. Você deve estar se perguntando que usaremos para produzir o foco mental. São 3 os canais neurológicos que usaremos para produzir o foco comportamental. O primeiro canal neurológico do foco comportamental é a comunicação em todos os seus níveis e estilos. Cada vez que falo sobre o meu foco visionário, estou tendo foco comportamental e produzindo energia de realização. Olha só, sempre que escrevo ou tenho alguma ação ou comportamento na direção do meu alvo, estou produzindo energia de realização. Sempre que me relaciono com pessoas que compartilham das mesmas metas e dos mesmos objetivos e investimos tempo falando sobre o nosso alvo, mais uma vez estarei produzindo foco comportamental através da comunicação. O segundo canal neurológico para a produção do foco comportamental é o pensar. E para dar mais força a isso, cito a passagem bíblica que diz: assim como tu pensas, tu és. Provérbios 23, 7. Para abastecer sua mente da carga necessária de pensamentos positivos e produtivos, você precisa ler o máximo possível sobre o assunto. Você precisa dedicar tempo ouvindo casos de sucesso sobre o seu objetivo.
Você precisa ter à mão livros, revistas, CDs, DVDs e tudo mais que produz o que chamo de intranscendência focal, ou seja, poder de realização. Ele está querendo dizer que isso aqui, gente, a gente vai precisar do seguinte, exemplo, nosso trabalho, né? nosso ramo, nossa empresa aqui, a Maravilha da Terra. Exemplo, se a gente está querendo chegar a diamante, se a gente tem esse sonho de chegar a diamante na empresa, a gente precisa ouvir quem? Quem é diamante. A gente precisa dar ouvidos a essas pessoas, que elas já sabem o caminho. Então, a gente precisa estudar o que elas fizeram, a gente precisa saber o que elas fizeram. Então, quando eles falam, olha, faz isso, faz aquilo, a gente precisa fazer. Porque se eles estão dizendo, é porque eles querem que a gente chegue a diamante também. Né? Então, eles querem o nosso desenvolvimento. Então, a gente não adianta dar um ouvido a um consultor que entrou agora, né? A gente acabou de colocar, não adianta dar ouvido a ele. A gente tem que dar ouvidos ao diamante, porque é o diamante que sabe o trajeto para chegar lá. Né? E é mais ou menos isso que ele está dizendo. A gente precisa ter claro o nosso objetivo. A gente precisa estudar, ouvir, ler sobre quem está ali no nosso objetivo. Quem alcançou o tão sonhado alvo que a gente está querendo. Né? E é mais ou menos isso que ele está falando aqui. Você terá produzido foco mental quando você dormir pensando na sua meta. Quando você acordar pensando na sua meta. Quando estiver se alimentando e o tema central em sua for a sua meta a ser realizada. O terceiro canal para a produção do foco comportamental é o sentimento. Como já vimos, o comunicar e o pensar continua e positivamente sobre o seu foco visionário vão produzir os sentimentos necessários para o desenvolvimento do foco comportamental. Contudo, a maneira mais poderosa de produzir os sentimentos certos e na intensidade certa é fazer repetidos e intensos ensaios mentais. Ou seja, ver-se agindo na direção do seu objetivo e também realizando os seus sonhos. Como já falamos e retomarei mais adiante, o cérebro não distingue o que é real do que é imaginado. Toda imagem mental, positiva ou não, que é vista repetidamente e ou sobre forte impacto emocional, se torna uma verdade sináptica, ou seja, uma programação mental. Isso quer dizer que os registros neurais produzidos com um ensaio mental gerarão mudanças concretas dentro e fora de você. Olha só que interessante, né? Tudo aquele conceito que a gente já tinha estudado isso, né? A gente já viu no início do livro, que ele fala isso, né? Que toda informação que se repete muito, você passa para o seu cérebro, o cérebro acaba tornando aquilo verdade, né? Por isso que muitas vezes tiver as pessoas dizendo, né? Ah, mente tanto que acredita que cai na própria mentira. Que repete tanta informação para o nosso cérebro, que às vezes as pessoas até esquecem que aquilo dali é mentira, né? E é mais ou menos isso que ocorre. E a mesma coisa é com a informação relacionada aos nossos desejos. Se a gente começa a bater na tecla e sair essa informação para o nosso cérebro, ele vai começar a acreditar que é verdade e a gente vai começar a focar mais naquilo. Né? E é mais ou menos isso que ele está querendo passar. A gente tem que focar mais. Né? A gente tem que buscar mais. A gente tem que ouvir pessoas de sucesso. É por isso que Alisson, naquele domingo, ele disse, para de seguir tanta besteira no Instagram. Né? Segue pessoas, mentores, segue pessoas de sucesso, segue pessoas que você vai crescer ouvindo. Para de crescer, como é que ele disse? Para de seguir besteira, para de seguir coisas que tiram teu foco. Né? E eu comecei a pensar naquele dia. E eu comecei a perceber que realmente, se você perceber no Instagram, muitas pessoas, muitas coisas que você segue, você perde o foco. Né? E às vezes a gente deixa de crescer e deixa de ouvir coisas que fazem o nosso crescimento. Né? Feito ontem mesmo, eu estava vendo o Caio Carneiro falando. Caio Carneiro estava falando de meta. Né? De como é importante a gente ter uma meta. E fala mais ou menos desse estudo da gente aqui. Né? Fala mais ou menos desse estudo. Porque se você está falando de foco aqui, mas se você tem um alvo, se você tem uma meta, você vai ter que ter esse foco, fazer com que essa meta se aproxime de você. Né? A gente tem que buscar esse crescimento.
A gente tem que buscar esse resultado. E para isso a gente precisa preparar nossa mental, nosso mindset, né, como chama. Esse impacto emocional tem que se tornar, como ele diz aqui, verdade sináptica, né? Tem que ter uma programação mental para isso. Porque o sucesso não é por acaso. Não é por acaso, né? Existe toda uma preparação mental para o sucesso. O terceiro tipo de foco é o foco consistente. Esse foco é determinado pela capacidade que o indivíduo possui de manter-se focado em sua meta e seu objetivo, que é o foco visionário, né? Como também se manter-se comunicando, pensando e sentindo sua meta como real, foco comportamental. Em outras palavras, o foco consistente pede que o indivíduo não perca a perspectiva de onde quer chegar e mantenha-se ligado cognitiva e emocionalmente ao seu alvo. A constância, né? Manter consistente, perseverando, né? Acreditando, determinado, né? Que ele vai conquistar, ele acredita até o fim. Conversando com algumas pessoas, percebo que é muito clara a inconstância de propósitos e seus objetivos. Um dia, aquela pessoa queria conquistar seu primeiro milhão. 6 meses mais tarde, descobri que agora ela queria se tornar uma triatleta. E na virada do ano, ela estava com uma nova meta: casar-se e ser mãe. Não há problemas em nenhuma das 3 metas que ela estabeleceu. A questão é que em pouco mais de um ano, ela mudou 3 vezes seu foco visionário. No início, ela via como uma pessoa milionária. Depois se via como uma triatleta. E já na virada do ano, se via como uma esposa e mãe. Como a mente humana pode produzir mudanças comportamentais se não há consistência no alvo? Quantas pessoas vocês não conhecem que têm umas ideias, têm umas metas, e depois de um tempo, pouco tempo, ainda nem sei um ano não, pouco tempo já mudou, já nem lembra mais daquela meta, já quer outra coisa, e depois você vai conversar com ela, já mudou de novo, não há uma constância, né? É diferente. É como a gente fala aqui, né? A gente quer ser diamante, a gente quer buscar o crescimento, a gente quer crescer no negócio, a gente quer independência financeira, e a gente mantém esse foco. E se a gente não mantiver esse foco, gente, não vai adiantar. A gente não vai alcançar. Se a gente começa a trocar nosso foco, nossas metas, as coisas começam a se complicar. Então, as coisas começam a se complicar. Então, a gente tem que parar com isso. A gente tem que manter esse foco. Nem que dure feito eu falei ontem, foi ontem ou foi antes de ontem. Isso aqui é uma construção de 2 a 5 anos. 2 a 5 anos com foco claro do que você quer. Fique bem claro, é como ele está falando de foco aqui. Que é 2 a 5 anos com foco bem claro do que você quer. Se você for aquela pessoa que tudo muda qualquer momento muda seu foco, muda teu objetivo, dificilmente 5 anos vai ser suficiente, vai ter que precisar dos 15. E você vai mudar tanto, toda vez que você mudar é mais 5. Né? A gente tem que manter o foco. É feito dizer aqui, tem que ter esse foco visionário. Né? A gente tem que ter em mente. Exatamente, Fabi. A palavra é essa, né? Eu estava tentando arrumar uma palavra, você arrumou essa palavra agora. Por isso que eu gosto da participação de vocês. É exatamente isso. Né? Tem que ter o mesmo vigor do início que você entrou no negócio. Tem que ter. Né? A Bíblia fala muito, né, de voltar ao primeiro amor, né? Quando a gente tem aquele amor, quando a gente se converte e tudo, fala muito desse primeiro amor. Vamos voltar ao primeiro amor, né? E a mesma coisa aqui no trabalho. A gente tem que voltar com a mesma intensidade que a gente entrou no negócio. Aquela motivaçãozinha que a gente conseguiu quando a gente entrou no negócio. Caramba, esse negócio vai mudar minha vida, não sei o quê. Tem que se manter. Por isso que tem que existir uma preparação, por isso que tem que existir toda uma mudança na tua vida, né? A mesma coisa aqui é nessas metas. A gente tem que ter a preparação do mindset. A gente tem que se preparar. E tem que ter em mente que esse foco tem que permanecer, né? O nosso foco tem que estar ali, ó, vidrado, focado no nosso objetivo. E não podemos ficar feito essa pessoa, esse exemplo que ele usou aqui, né? Que a pessoa em um ano mudou várias vezes o foco dela. E acaba aqui não conquistando nenhuma. Isso é fato. Outro exemplo de inconstância
O irmão de uma cliente havia montado uma oficina mecânica com a ajuda financeira do pai, que o apoiara já que o filho sempre gostou de carros. Como a empresa não ia bem, ele vendeu a oficina e trocou por uma academia de ginástica. Entretanto, esse negócio também não deu certo. E em menos de um ano, ele já havia trocado a academia por um carro esportivo. Que tal não manter, que tal não manter focado no objetivo e na realização dele? A experiência de coaching tem me mostrado que pessoas imaturas são inconstantes em suas metas e seus objetivos. São pessoas levadas por todo e qualquer tipo de influência. Um dia querem isso, no outro dia querem aquilo. Um dia estão certas disso, no outro estão completamente confusas. Então vai uma PPS aí para você. Por quanto tempo você se mantém certo e seguro que estabeleceu como meta e objetivo? Olha só que pergunta para vocês pensarem aí, né? Por quanto tempo você se mantém certo e seguro do que estabeleceu como meta e objetivo? Gente, se a gente não tiver claro isso aqui para a gente, fica difícil a gente concluir uma meta e um objetivo que nós temos, tá? A gente tem que se manter certo e seguro do que a gente está querendo. Temos que se manter, tá? Temos que se manter certo e seguro. Não existe outra alternativa. Tá? Não existe outra alternativa. A gente tem que se manter certo e seguro do que a gente quer. Não, sem ficar mudando. Tá? Isso tem que ser. A gente não tem como ser diferente. E a gente vai falar aqui um pouquinho. Conheci uma jovem senhora que cada vez que eu a encontrava, tinha uma meta conjugal. Na primeira vez que conversamos, a meta era se separar do marido. Na segunda vez, ela queria salvar o seu casamento. Nós nos encontramos no aeroporto um dia e ela estava mais uma vez completamente comprometida a acabar seu casamento. 20 dias depois, em um restaurante, lá estava ela com seu marido, apaixonada e planejando uma nova lua de mel. Isso é uma confusão de propósitos que a impede de alcançar qualquer objetivo, seja salvar seu casamento, seja terminar com ele. Ou seja, o que é que ele está querendo dizer aqui? Que quando você muda demais seu foco, seu objetivo, você acaba não conquistando nada. Você acaba não dando certo em nada. A mesma coisa são pessoas que têm várias ideias, né? A mesma coisa são pessoas que têm várias ideias. Elas têm tanta ideia que não bota nada em prática e não conquista nada. Né? Ter foco consistente é manter-se focado no seu alvo sem abrir mão dele, por nenhuma distração ou tentação. No entanto, nós já sabemos que manter apenas o foco visionário não é garantia de realização. Precisamos também manter o foco comportamental. Precisamos frequentar o ambiente onde as pessoas tenham a mesma meta que a nossa. Precisamos continuar lendo revistas e livros sobre a meta em questão. Precisamos ouvir áudio e assistir a vídeos sobre o tema em questão. E, por fim, precisamos fazer ensaios mentais, vivenciando a realização e o atingimento da meta escolhida. Isso aqui eu acho interessantíssimo, gente. Eu vou dizer a vocês o porquê. Primeiro ponto aqui. Precisamos frequentar um ambiente que as pessoas tenham a mesma meta que a nossa. Quando eu digo que eu gosto muito de eventos e caseiras, eu digo muito por conta disso. Tá? Esses lugares, por exemplo, caseiras, que a gente faz mais, né? Caseiras, por exemplo. A gente está ali reunido com pessoas, normalmente com pessoas que têm o mesmo objetivo que o nosso. Tem alguns convidados e tudo, mas a conversa é profissional. A conversa é com pessoas que querem o crescimento da gente. E quando a gente vai para uma caseira que está lá os nossos líderes, né? Estão presentes quando podem, a gente está reunido com pessoas que o nosso foco é crescimento. Né? O nosso foco, o nosso objetivo é o crescimento. Exatamente. É o famoso mindset. É o famoso mindset, não. É o famoso mastermind. O mastermind é isso, significa isso. Né? Reuniões de pessoas com o mesmo propósito e o mesmo foco e objetivo. Né? E é isso que a gente tem que procurar.
se reunir com pessoas que querem o nosso crescimento, se reunir com pessoas que estão no mesmo caminho que o nosso. Não adianta a gente estar reunido com pessoas que não querem crescer. Que vai começar a puxar a gente para baixo, uma hora vai desmotivar a gente. Então, a gente tem que procurar conviver com pessoas que querem o nosso crescimento, pessoas que buscam crescimento, pessoas que estão com o mesmo trabalho que o nosso. Tá? Pessoas que têm a mesma ideia nossa. E é essas pessoas que a gente tem que estar do lado. Então, se a gente quer crescer nesse negócio, a gente tem que ler, tem que estudar, tem que se preparar para isso. Né? É mais ou menos isso. Ouvir áudios e assistir vídeos sobre o tema em questão. E aí, quando a gente fala, né? Quando o Salatiel manda um áudio, quando o Anderson manda um áudio, quando o Alisson bota um áudio naquele grupo que só administradores podem mandar, né? Os líderes. Né? Então, ali a gente tem que ouvir, que a gente cresce, são pessoas que já estão no... são pessoas que estão no status que a gente quer. Quer chegar a Black Diamond, Diamante, Black Diamond, Pro. Não é isso que a gente quer? Então, a gente tem que ouvir essas pessoas. Não tem como ser diferente. Sabe? Não tem como ser diferente. Nós temos que ouvir. Né? E mais importante aqui, ó, precisamos fazer ensaios mentais, vivenciando a realização e o atingimento da meta escolhida. Ou seja, fazer o que Alisson sempre fala. Te imagina realizando o teu sonho. Se teu sonho é ter um carro importado, te imagina, fecha os olhos e imagina você naquele carro. Imagina você andando com a sua família na casa dos seus sonhos. Traz para a realidade, faz de conta que é real, faz de conta que aquilo ali você está conquistando, que você conquistou. Te imagina no sonho. Né? Imagina, tem que ter o quadro dos sonhos. Se o seu sonho é ter uma lancha, te imagina na tua lancha, do jeito que você quer, do jeito que você sonha. Imagina como é. Torna real. É isso que a gente tem que fazer, gente. É isso que ele pede, é por isso que Alisson fala tanto. Vai na concessionária, tira uma foto, me marca, para você sentir o que é realizar isso. É isso que a gente precisa, sabe? Às vezes a gente precisa sonhar, a gente precisa estar realizando, sonhar que a gente está realizando nossos objetivos. É isso que a gente tem que fazer, tá? Em resumo, olha só, ele resume o estudo de hoje nisso aqui, ó. Primeiro, foco visionário. O que é foco visionário, né? É saber com clareza quais suas metas e seus objetivos. Quais são suas metas e seus objetivos. A ponto de poder vê-las intencionalmente em sua mente com toda a nitidez. Ou seja, você tem que ser claro com suas metas e seus objetivos. Você precisa ter ali em sua mente, você precisa enxergar claramente o que você está querendo. É isso aqui que é foco visionário. Segundo, foco comportamental. Dedicar tempo e atenção para produzir energia suficiente para gerar mudanças internas e externas. E essa energia é produzida através do uso repetitivo de 3 canais neurológicos: comunicação, pensamento e sentimento. Comportamental. E o foco consistente, é a capacidade de manter em mente o foco visionário e o comportamental por tempo suficiente para que sejam produzidas mudanças consistentes e massivas. Pode haver distrações, mas você não é seduzido por elas e continua olhando para a sua meta, não perdendo a perspectiva da visão de futuro e atuando sistematicamente para conquistar o que quer. Olha só, é você ser persistente, tá? Ser consistente naquilo que você está buscando. Quer falar, Deusiane? Desligou o microfone, eu estou de olho. Não, acho que a internet dela caiu. Gente, hoje a gente viu um estudo mais curto, tá? Hoje foi mais ele falando desses principais. Por quê? Eu vou explicar a vocês por que eu fiz um estudo tão curto hoje. Primeiro, que eu fiz um estudo mais curto. Não sei se vocês têm um livro, mas o próximo tópico do livro é o estudo de caso. O estudo de caso, ele vai falar desses três focos aqui, o visionário, comportamental e consistente.
tá? Ele vai falar aqui detalhadamente, vai dar exemplos. E ele vai falar a primeira meta, a segunda meta, até a quinta meta. Tá? Ele vai falar até a quinta meta. A segundo foco comportamental, ele vai falar de muitos exemplos também, tá? E depois ele vai falar de quando as metas não acontecem, o que a gente aprende, o que a gente não aprende quando isso ocorre, tá? E a gente vai falar muito disso. Por isso que o estudo de hoje foi tão curto. Eu preferi deixar a parte de amanhã, que é mais detalhada, eu preferi deixar a parte detalhada para amanhã, tá? Porque voto. Você está falando o quê, Desiane? Votar aqui nessa parte? Você está falando votar nessa parte aqui? Se for isso, pronto, tá aí, viu? Não sei se você quer printar. Ah, tá. Pronto. Quando você terminar, você diz que eu passo para o terceiro, tá? A gente tem que ter em mente isso aqui, tá, gente? A gente tem que ter sempre em mente isso. A gente tem que estar buscando sempre o nosso foco. Ah, tá certo, Ezequiel. A gente tem que ter em mente e tem que ter o nosso objetivo, tá? Tem que ter foco no nosso objetivo. E temos que ser consistente nisso. Mas para isso tem que ser necessário tanto pensamento e sentimento, né? Como ele fala aqui no comportamental. Esses três focos têm que estar aliados num só. A gente tem que estar focado e tem que estar unindo esses três focos, tá? Com o mesmo foco. Exemplo, diamante. Você quer chegar a diamante, a gente tem que ter preparado emocionalmente, né? Tem que ter claro o que a gente quer. A gente tem que ter o nosso comportamental, né? Que a gente tem que produzir energia através de repetidos canais neurológicos, como ele fala, né? Comunicação, pensamento e sentimento. E a gente precisa, de todo jeito, isso aqui, ser constante. A gente precisa de consistência, tá? A gente precisa estar atento a isso. Hoje o estudo foi mais curto, né? Hoje terminou rápido até. Só 30 minutos, né, nosso estudo, mas é porque eu preferi deixar a parte mais técnica, a parte mais detalhada para amanhã no estudo só, porque senão iria ficar muito longo o estudo de hoje. Tá? Ia ser 8,80, porque vamos colocar aí que a gente vai passar amanhã. Amanhã a gente vai passar mais ou menos 1 hora e 20 no estudo, só para vocês terem noção. Tá? 1 hora e 20 só no estudo, fora os debates. Ok, gente? Olha aqui que eu falei. Amanhã, estudo de caso e suas metas. E quando as metas não acontecem, e inteligência foco-temporal. Amanhã o estudo será fantástico, tá? Amanhã, mais um dia que eu irei gravar, tá certo? Amanhã eu irei gravar de novo o estudo.